Em algum momento você parou de ser você e virou o casamento. Não foi uma decisão, não foi uma escolha consciente que você fez numa manhã específica. Foi acontecendo devagar, tão devagar que você nem percebeu. Tão gradual que quando finalmente você olha para o espelho e tenta encontrar a mulher que era antes, ela está lá em algum lugar, mais distante, coberta por camadas de papel, de função, de responsabilidade, de expectativa. E a sensação é estranha, porque você não perdeu nada de forma dramática. Não houve um evento, não houve uma ruptura visível. Você foi simplesmente sumindo, devagar, enquanto o casamento crescia ao seu redor. Hoje eu vou falar sobre esse processo, sobre como ele acontece, sobre o que custa e sobre se e como é possível recuperar quem você era antes de virar esposa, mãe, responsável por tudo. Antes de começar a falar sobre o que foi perdido, precisamos falar sobre o que existia. Havia uma mulher antes do casamento, uma mulher que tinha sonhos que eram seus, não sonhos de família, não sonhos de casamento, sonhos seus, que existiam independente de qualquer relação, que te moviam de uma forma que tinha a ver só com você. Havia interesses que eram seus, coisas que te empolgavam sem precisar de justificativa, hobbies, leituras, músicas, projetos, formas de passar o tempo que eram expressão de quem você era, não de quem você precisava ser para alguém. Havia opiniões que eram suas, pontos de vista que você sustentava com convicção, que você defendia mesmo quando criavam atrito, que existiam independente de concordar com eles ou não. Havia uma presença que era sua, uma forma específica de entrar num ambiente e ocupar espaço, de olhar para o mundo e reagir a ele, de existir que era reconhecível como você, não como esposa de alguém, não como mãe de alguém, mas como você. E havia uma vida interior rica, pensamentos, questionamentos, desejos, medos, aspirações, uma vida que acontecia dentro de você e que nutria tudo que estava fora. Essa mulher ainda existe, mas para muitas mulheres casadas, ela está enterrada, sob anos de papéis, sob a identidade construída em torno do casamento e da família, sob a expectativa, interna e externa, de que o que ela quer pessoalmente deve vir depois, sempre depois. O desaparecimento de si mesma dentro do casamento não acontece de uma vez, acontece em etapas, cada uma pequena o suficiente para parecer normal, mas cada uma construindo a próxima. A primeira etapa é a acomodação. No começo de qualquer relação, há um processo natural de adaptação. Você aprende os gostos dele, adapta algumas preferências, cede em algumas coisas. Isso é parte de construir uma vida a dois. É saudável, em doses que preservam a individualidade de cada um. Mas quando a acomodação não tem limite, quando ela continua se expandindo sem que ninguém perceba, ela vai deixando de ser adaptação e se tornando dissolução. Você para de propor o que quer, porque já sabe que prevalece o que ele quer. Você para de insistir nas suas preferências porque o atrito não parece valer. Você vai cedendo, e cedendo, e cedendo, até que você olha para sua vida e percebe que ela foi moldada quase inteiramente pelas preferências, necessidades e ritmos dele. A segunda etapa é a absorção pelos papéis. Quando os filhos chegam, a absorção se acelera dramaticamente, porque de repente há uma identidade nova, mãe, que é tão avassaladora, tão total, tão exigente que ela ocupa praticamente todo o espaço que havia. E a identidade de mãe é linda, é poderosa, é real, mas ela não deveria ser a única. Você não deveria ter que escolher entre ser mãe e ser você mesma, mas dentro de um sistema que não foi construído para dar suporte à individualidade feminina, frequentemente parece que é uma escolha. E a maioria das mulheres nesse momento escolhe o papel, não conscientemente, mas porque o papel tem urgência, o bebê precisa agora, o filho precisa agora, o casamento precisa agora. E o que você quer para você mesma pode esperar, sempre pode esperar. Até que percebe que esperou tanto que já não sabe mais o que quer. A terceira etapa é a perda da vida interior.
Quando a sua vida está completamente voltada para fora, para o casamento, para os filhos, para o trabalho, para a família, a vida interior vai murchando. Não de uma vez, mas pela falta de atenção, pela falta de tempo, pela falta de espaço para simplesmente estar com você mesma. E a vida interior é o que te nutre, é de onde vem a clareza, a criatividade, a sensação de que você sabe quem é e o que quer. Quando ela murcha, você vai ficando oca por dentro, funcionando por fora, mas sem o núcleo que te dava substância. A quarta etapa é a aceitação do esquecimento. Chegou um momento em que você percebeu que havia perdido algo, mas a percepção veio de uma forma vaga, uma saudade sem objeto claro, um vazio que você não sabia nomear. E em vez de investigar o que era, você preencheu com mais função, com mais responsabilidade, com mais ocupação, porque estar ocupada é mais fácil do que estar com o vazio. E assim, o esquecimento ficou, normalizado, aceito como parte da vida de adulta, de casada, de mãe. Quando uma mulher perde contato com quem era antes do casamento, o custo não é abstrato, é concreto e se manifesta em várias dimensões da vida. O custo para ela mesma. Existe uma sensação específica de estar vivendo a vida de alguém, de acordar e realizar que os dias estão passando de forma que não parecem seus, que você está presente em tudo, mas presente em nada de uma forma que é verdadeiramente sua. Essa sensação, às vezes vaga, às vezes aguda, é o sinal de que a conexão consigo mesma foi se perdendo. Há também a perda de autoconhecimento, quando você para de viver de acordo com seus valores e desejos genuínos por tempo suficiente. Você perde contato com quais são esses valores e desejos, e quando alguém pergunta o que você quer, para você mesma, não para a família, para você hesita, você não sabe, ou sabe de uma forma muito vaga que não consegue articular. Essa perda de autoconhecimento é profunda, porque é de lá que vêm todas as decisões importantes da sua vida. E quando o autoconhecimento está comprometido, as decisões perdem clareza, perdem direção. Você vai vivendo no automatismo do que precisa ser feito, do que é esperado de você, do que a estrutura demanda, sem a bússola interna que diria o que você realmente quer. O custo para o casamento. Aqui está algo que raramente é dito, mas que é verdadeiro. Uma mulher que perdeu contato consigo mesma não consegue dar o melhor de si ao casamento. Não porque não queira, porque não tem como dar o que não existe. Intimidade real exige dois selves presentes. Conexão genuína acontece entre duas pessoas que existem de forma plena e separada uma da outra, quando uma delas foi se dissolvendo. O que existe não é mais conexão, é simbiose. E simbiose não é amor maduro, é dependência. E o paradoxo é esse: ao tentar dar tudo de si ao casamento, ao dissolver a si mesma nele, você acabou tirando do casamento exatamente o que ele precisava. Uma pessoa inteira ao seu lado, com vida própria, com identidade própria, com mistério próprio, com uma presença que é irresistível, exatamente porque não está disponível completamente. O custo para os filhos. Existe um ensinamento silencioso que as mães dão aos filhos sem dizer uma palavra. O ensinamento do que significa ser mulher, do que significa ter desejos, limites, identidade própria. Quando uma mãe se dissolve completamente, quando os filhos crescem vendo uma mulher que nunca parece ter necessidades próprias, que nunca diz não para a família para dizer sim para si mesma, que nunca demonstra que ela também importa como pessoa, além dos papéis. Eles aprendem que mulheres não precisam de individualidade, que mulheres são função, que o amor feminino é sacrifício total. E eles levam esse ensinamento para as próprias relações, os filhos, as filhas, cada um a seu modo, mas carregando o modelo que absorveram em casa. Aqui está o que torna esse processo de recuperação especialmente difícil e que precisa ser nomeado com honestidade. Primeiro, você pode não se lembrar mais de quem era. Quando o distanciamento durou o suficiente, a memória da versão anterior de si mesma vai ficando vaga. Você sabe que existia algo diferente, mas não consegue acessar com clareza o que era. Os gostos, os sonhos, os desejos, tudo parece distante demais para ser recuperado diretamente. Segundo,
Recuperar quem você era causa atrito. Quando você começar a ocupar mais espaço, a expressar preferências, a estabelecer limites, a dedicar tempo a si mesma, isso vai perturbar o sistema que foi criado. O sistema espera que você continue sendo o que tem sido. E qualquer desvio desse papel vai encontrar resistência dele, dos filhos, de você mesma, porque você também internalizou o papel. Terceiro, existe culpa, muita culpa, porque recuperar a si mesma exige dizer não a algumas coisas para dizer sim a você. E em mulheres que foram condicionadas a colocar os outros sempre em primeiro lugar. Dizer não à família para dizer sim a si mesma ativa um nível de culpa que pode ser paralisante. Quarto, pode parecer egoísmo. Quando você começa a recuperar sua identidade, pode parecer, de fora e de dentro, que você está sendo egoísta, que está priorizando o que quer sobre o que a família precisa, que está sendo menos dedicada, menos presente. Mas não é egoísmo, é o oposto. É a única forma de voltar a ser genuinamente presente, porque você não consegue dar de um lugar de vazio, e recuperar quem você é a única forma de sair do vazio. Recuperar quem você era não é um processo de subtrair o que o casamento adicionou. É um processo de reintegrar o que foi deixado para trás, de criar espaço dentro da vida que você tem, para que a versão mais inteira de si mesma volte a existir. O primeiro passo é a pausa. Antes de qualquer ação, você precisa parar, criar espaço de silêncio suficiente para que você possa ouvir a si mesma, não a voz do que precisa ser feito, a voz do que você quer, do que você sente, do que ainda está lá, esperando ser ouvido. Isso pode ser uma caminhada sozinha, um momento de escrita, uma tarde por semana dedicada a nada além de estar consigo mesma, não com produtividade, com presença. O segundo passo é a curiosidade sobre si mesma. Trate-se como você trataria um estranho interessante que você quer conhecer. Faça perguntas sem pressão para ter respostas imediatas. O que eu gostava de fazer antes que parei? O que sempre quis tentar, mas nunca priorizei? O que me faz sentir mais eu mesma? O que me dá energia, em vez de tirar? Não force as respostas. Deixa-as surgir com o tempo, com exploração real. Não de uma vez, mas progressivamente. O terceiro passo é começar pequeno e concreto, não com uma transformação radical, com uma coisa, um interesse que você quer retomar, um limite que você quer estabelecer, um momento semanal que é só seu, uma decisão que você toma baseada no que você quer, não no que é esperado. Pequenas ações repetidas constroem identidade ao longo do tempo. Identidade não é um estado que você atinge, é uma prática. O quarto passo é ter a conversa com ele, porque recuperar quem você é vai afetar o casamento. E é melhor que essa mudança aconteça com conversação do que por surpresa. Eu preciso de mais espaço para ser eu mesma dentro desse casamento. Não para me afastar de você, para poder estar mais presente quando estou. Porque quando eu me perco, eu perco também a capacidade de me conectar de verdade. Essa conversa, se recebida bem, pode ser o início de um casamento mais rico, onde os dois trazem versões mais inteiras de si mesmos, onde a individualidade de cada um alimenta, em vez de ameaçar, a relação. O quinto passo é a paciência com o processo. Você não vai recuperar em semanas o que foi se perdendo ao longo de anos. Vai ser um processo, com avanços e recuos, com momentos de clareza e momentos de confusão, com a culpa que vai aparecer e que precisa ser enfrentada sem que determine as suas escolhas. Mas cada passo nessa direção é real, e cada passo te aproxima de uma versão de si mesma que o casamento e você mesma precisa que exista. Quando uma mulher começa a recuperar quem era, as mudanças não ficam só nela, elas se irradiam. O casamento muda, não porque o problema era só você, mas porque uma pessoa mais inteira traz uma energia diferente para a relação, mais presente, mais genuína, menos ressentida, menos exausta. Há mais do que dar e mais capacidade de receber. Há mais de quem se conectar. Os filhos mudam. Eles começam a ver, talvez pela primeira vez, uma mulher que tem necessidades próprias, que estabelece limites, que diz, eu também importo.
E isso os ensina algo que nenhum discurso poderia ensinar: que as pessoas, inclusive as mulheres, inclusive as mães, são inteiras, e que ser inteiro é possível, e que amor não exige dissolução. E você muda, de uma forma que vai além do que qualquer descrição consegue capturar. Há uma leveza que vem de ser quem você é. Há uma energia que vem de viver de acordo com os seus valores reais. Há uma clareza que vem de saber, de verdade, o que você quer. Não o que é esperado, o que você quer. E essa mulher, mais inteira, mais presente, mais ela mesma, é a mulher que o casamento merecia desde o início, que os filhos merecem, e que você merece ser. Você não perdeu quem era porque o casamento é errado. Você perdeu porque ninguém te disse que era possível e necessário preservar quem você é enquanto construía uma vida a dois. Mas o que foi se perdendo gradualmente pode ser recuperado gradualmente, com intenção, com paciência, com a coragem de ocupar espaço numa vida que foi cedendo esse espaço ao longo do tempo. Você ainda está lá, a mulher que existia antes, com os seus sonhos, as suas opiniões, a sua presença, a sua vida interior rica. Ela não foi embora, ela foi ficando em silêncio porque ninguém criou espaço para ela falar. Cria esse espaço, agora. Deixa nos comentários, você ainda sabe quem é fora do casamento? O que você perdeu ao longo do caminho?